Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, e sem maiores delongas, vamos trazer o presidente Pedrinho, junto com o Marcelo Santana, numa parte da entrevista coletiva de hoje em São Januário, eles falando da saída do Paiva, a chegada de um novo treinador para o ano que vem, a efetivação do Felipe, pelo menos até o final do ano, e a questão também de reforços. Vamos acompanhar. A gente tem muito respeito por todos vocês e muitas coisas não são programadas para uma coletiva, e como se tratava de uma demissão, a gente no estádio do adversário, né, todo mundo de cabeça quente, com um jantar ali mesmo dentro do vestiário, um voo muito próximo e a gente não poderia perder. E até para não se tornar ali uma coletiva grande por causa justamente do voo, a gente definiu falar em menos de 24 horas, que é a coletiva hoje, e até para a gente pensar nesse período aí, para esclarecer todos os pontos aí. Então, em nenhum momento foi desrespeito a vocês, muito pelo contrário, que isso vocês nunca vão ter da minha parte. Era só mesmo por uma questão de logística lá do voo. Como vocês sabem, o Paiva foi demitido ontem. Ele entra, vou falar na parte da minha gestão, ele entra num momento delicado com a demissão do Álvares Pacheco e dá uma resposta muito positiva e a tranquilidade para a gente mantê-lo, obviamente, no cargo e na sequência. Depois, diversos outros pontos foram acontecendo e, obviamente, o Paiva e a sua comissão têm elogios e provavelmente críticas à minha gestão, como eu tenho muitos elogios ao Paiva e algumas críticas, e isso tudo é interno. Mas agradeço demais por esse momento que ele viveu aqui com a gente, que ele conseguiu realmente dar uma resposta muito positiva. E nessa subida do Paiva para ser treinador do profissional, ele traz o seu auxiliar, o Xandão. E logo depois ele traz o Damian. Como ele traz o Damian, que fica como se fosse um membro da comissão técnica, a gente abre mão de um auxiliar da casa. Com isso, os treinadores, o Ramon especificamente do Sub-17, sobe para o Sub-20. E com a demissão do Paiva, a gente pensando com muita calma e muita cautela, seria muita pressão para o Ramon, um treinador que acaba de sair do Sub-17, para o Sub-20. Então, a gente tem um objetivo, que são 3 jogos, e a palavra que eu não usei para o Paiva, logo depois da sequência dele de interino, né? O Paiva foi efetivado, mas a gente fez isso internamente. Foi efetivado de todas as formas, para os atletas e com o salário de treinador, ele e toda a sua comissão. Dito isso, a gente, com a troca, pensou bem e a gente vai colocar o Felipe de forma como um treinador interino. Felipe vai ser interino. Ele vai cumprir os 3 jogos restantes. Ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, é um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de 3 jogos seria um risco você trazer um treinador jovem, sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. Já emendando uma situação que eu sei que surgiu aí, sobre o Felipe ser meu amigo, sobre essa questão, o Felipe é meu amigo, é muito além, na realidade, de um amigo, ele é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área.
Então, obviamente, tem a segurança, porque se vocês trabalham, obviamente, vocês botam alguém da confiança de vocês para estarem do lado de vocês, vocês não botam ninguém que vocês não confiem, desde que essa pessoa seja capacitada. Então, para ficar claro, o Felipe é o treinador interino para esses 3 jogos até o término do campeonato. Nesse período, paralelo a isso, a comissão esportiva, juntamente com o Felipe, que faz parte disso, a gente vai em busca, obviamente, de um treinador que caiba no nosso orçamento, que a gente vai falar muito sobre isso, e que a gente consiga ter um ano positivo, apesar de que o Vasco não merece estar nessa situação. A gente sempre pensa em coisas muito maiores. Eu sempre vou ser muito verdadeiro e realista com vocês. Eu não quero proteção, mas eu quero que vocês compreendam que algumas perguntas, quando eu volto em alguns assuntos que a gente já debateu durante muito tempo, não são assuntos que eu vou usar como desculpa, são assuntos que são necessários como resposta. Então, estejam de corações abertos, para vocês interpretarem isso como resposta, porque eu jamais vou dar desculpa e vou tirar a responsabilidade que é minha como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só para ficar muito claro e que ninguém use isso e depois, está falando isso usando como desculpa. Não, são respostas e que vocês estejam abertos, tá bom? Pedro, Marcelo, boa tarde. Thiago Totti, Vasco, Velocidade. O que desses nomes dos treinadores especulados, algum procede ou não? Marcelo, o que aprendeu na janela do meio do ano para não cometer na janela de janeiro? Você quer qual pergunta para quem? Você quer a segunda mesmo? Então, quer começar pela segunda? Pode ser. Pode. Tranquilo. Boa tarde a todos. Prazer estar falando aqui mais uma vez com a torcida Cruz Maltina. Maiores detalhes a fundo da janela de transferência a gente vai falar no final do ano, quando a gente for abordar os detalhes específicos do departamento de futebol. Agora, falando o que dá para se trabalhar nessa janela atual, a janela de meio do ano foi uma janela de correção dentro do Vasco. A gente, desde o meu anúncio até o final da janela, foi anunciado no dia 1º de julho, a janela fechou no dia 1º de setembro, a gente teve a decisão de efetivar o Rafael Paiva como nosso treinador, e naquele primeiro recorte de trabalho do Paiva, a gente tinha uma campanha com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, foi um recorte que nos sinalizou onde a gente poderia ou não atacar o mercado. A gente ficou, sim, em dívida com, por exemplo, a contratação de um zagueiro, que a gente buscou, mas dentro da realidade financeira do Vasco, os nomes que estavam colocados, que a gente julgava que trariam um acréscimo de qualidade ao nosso grupo, em termos orçamentários, eles não cabiam dentro da possibilidade do Vasco. Então, a gente tomou as decisões com base naquele contexto. Infelizmente, tem o dinamismo do futebol. Com a janela fechada, a gente teve a cirurgia do Adson, que a gente sabia que poderia ter esse risco, porque o atleta vinha se queixando de dores, como, por exemplo, o Paulinho está se queixando no Atlético Mineiro, mas tem conseguido ainda estender um pouco a atividade na temporada. O Adson chegou num ponto que ele ficou inseguro, então logo na sequência do fechamento da janela ele opera, mas a gente estava com a expectativa de trazer o Maxime, já pensando nessa reposição, e a perda do David foi com 3 ou 4 jogos já da janela. Então isso foi uma coisa que prejudicou o andamento do Vasco. Então, a gente vai abordar de maneira mais detalhada a capacidade de investimento dentro da janela de transferência, mas um clube, muitas vezes, você não faz necessariamente os movimentos que você deseja, porque você tem que respeitar os contratos que são estabelecidos. E aí, como o presidente citou, dando uma informação para que o torcedor possa ter um contexto. O jogador mais caro que o Vasco contratou na atual janela de transferência, com o Pedrinho como presidente, foi o Puma Rodrigues. Aí você fala, como foi o Puma se ele foi contratado em janeiro do ano passado? Mas a gente teve que pagar um valor significativo, o mais alto valor que a gente pagou na janela de transferência, porque senão o Vasco teria o risco de transfer ban. Só para ficar claro, Marcelo, deixa eu pegar o gancho.
eu assumo o compromisso que não foi feito por mim. Então, quando o Marcelo fala da gestão, é que a gente assumiu esse compromisso. Não vou tomar a tua palavra. Não, perfeito, presidente. Mas só para esclarecer. Por Então, isso que eu falei, Vasco, por né? isso que eu falei para vocês que às vezes eu tenho que voltar, porque as pessoas não entenderam. E, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir algumas mentiras que elas se sentem mais confortáveis. Desculpa. A questão é a seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. O Paulinho é um grande jogador, acho que todos concordam, né? Foi uma ótima contratação, está voltando e acho que vai nos ajudar demais. A gente tem que pagar $650 mil de transferência para a gente não sofrer o transfer ban. Uma das parcelas. Paulinho não vale a pena? Muito. Mas o Vasco tinha a condição de contratar o Paulinho? Não. E eu vou ter que falar para vocês, porque assim, eu economizo muitas coisas aqui para falar, para não ficar aqui sendo o cara da desculpinha. Mas se eu não esclarecer para vocês, eu não passo o conteúdo necessário para vocês debaterem nos canais, na televisão. Se eu não tenho condição de pagar um jogador nesse nível, eu não posso trazer. E muitas pessoas falam, mas você fala que está sem dinheiro, eu trouxe o Coutinho. O Coutinho estava na conta de uma dobra de sócio-torcedor. Eu não gasto R$1 com o Coutinho. A gente já percebia que dobraria e teria receita para arcar com o compromisso do Coutinho. O que eu quero dizer é que a sensação que a gente tem com tudo que a gente abriu é que a 777 viu que ia bater no muro e deduziu, vamos fazer o que tem que fazer e alguém vai comprar isso aqui, porque eles deixaram claro para a gente que eles queriam vender, ou se a gente não vender, que outro assume a bronca. E não estou lamentando, a bronca é nossa. Mas que fique claro que as exigências de contratação ou contratações, elas sejam compatíveis com o cenário. E eu não vou mentir para o torcedor, não adianta, podem ficar chateados comigo. Eu tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair. Eu tenho que pagar uma das parcelas de $650 mil de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento. Incompatível com o orçamento, de uma forma muito simples. Você ganha R$1.000 por mês e faz uma dívida de 1 milhão. Então, foi isso que aconteceu. Então, enquanto as pessoas não entenderem e não tiverem a boa vontade de interpretar o cenário, a comunicação ela é desalinhada com a expectativa. Tá bom? Eu vi que tomei a palavra e desculpa. Nada, eu complemento. Eu vi que depois. muitas pessoas falaram, você tirou a 777, agora... Não tirei a 777. Eu dei um exemplo já dei um exemplo para vocês. É como se o cara tivesse comprado um carro, a gente é sócio, ele ficou com a maior parte, por isso ele tem o direito de dirigir, e aí ele fura os 4 pneus, deixa sem gasolina, recebe 1 milhão de multas, não paga o IPVA, e aí eu tenho que fazer uma intervenção para o poder público não tomar o carro de volta. Aí nessa intervenção, eu tenho que fazer o quê? Botar um pneu que não seja careca. Mas as pessoas querem que eu bote uma roda de magnésio, que eu bote o carro com o som. Não tem como, a conta não fecha. Eu estou tentando ser muito didático para vocês. Então, assim, toda despesa que o Marcelo pode aí destrinchar mais algumas, elas, teoricamente, elas são as nossas contratações. Por exemplo, a transferência que a gente tem que pagar do Paulinho é uma contratação, porque é um valor alto. É um valor muito alto, que o Paulinho merece ser comprado pelo valor que foi, porque ele joga muito. Essa não é a questão. A questão é a seguinte, se eu não tenho dinheiro para comprar o Paulinho, eu não poderia ter comprado. Essas situações que a gente está trazendo não são parcelamentos apenas de compra, porque todos os clubes, naturalmente, eles parcelam a aquisição dos jogadores. Foram parcelamentos que o Vasco não pagou as parcelas, o Vasco foi acionado na FIFA, o Vasco já perdeu na FIFA, então está comprovado o débito, e ou o Vasco paga, ou o Vasco tem um transfer ban. Porque tem situações que às vezes a gente pode contratar um jogador, por exemplo, uma conta fácil, contratou o jogador por R$1 milhão. Você paga ele em 4 parcelas de 250 mil em cada semestre. Digamos, a gente pagou 2 parcelas agora, ano que vem a gente faz o complemento de outras parcelas, isso você dividiu, mas você está honrando esse compromisso.
Esses compromissos que a gente está sinalizando são compromissos que não foram honrados, o Vasco foi processado, o Vasco perdeu na FIFA e não tem mais como recorrer. Para vocês terem dimensão de desde quando esses atrasos vinham acontecendo e que impacta na janela de transferência. E que eles sabiam, porque desde 2022 que eles tinham uma dívida muito maior do que receita, que eles já estavam falidos e mesmo assim eles fizeram tudo que eles fizeram. E ninguém aqui está reclamando, nem dando desculpa. Eu só estou pontuando para vocês, até para construir melhor o conteúdo para vocês aí nos debates. Com relação ao treinador, como a decisão foi tomada ontem, tem muitos treinadores que surgem, né? Obviamente, muitos nomes, e são os nomes que estão livres, alguns, obviamente, que estão trabalhando. Então, muitos nomes são nomes que a gente começou a estudar desde ontem, e outros nomes não fazem parte aí do nosso planejamento. Mas agora é um desgaste, obviamente, que a gente tem que encaixar, que a gente pensa um pouco de futebol, que cabe dentro do orçamento, né? E que a gente possa ter uma temporada boa. Que eu falei até da temporada, assim, pegando o cenário todo, foi um time que a gente encontrou com muita dificuldade no início, a gente consegue, obviamente, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, podendo ter ido à final, e esperando a definição do que pode acontecer ainda no Campeonato Brasileiro, em termos de classificação. Não é o que o Vasco merece, obviamente, disputar títulos, brigar por grandes competições, e eu não vou prometer quando isso vai acontecer. Agora eu vou trabalhar para que isso seja o mais breve possível. Mas o momento é ruim, o desempenho é ruim, mas isso não quer dizer que, devido ao que a gente encontrou, que foi um ano trágico, poderia ter sido. E a gente espera que termine de uma forma positiva. Pedrinho, Marcelo, boa tarde, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Para o Pedrinho, qual é o perfil que você imagina para treinador? Porque eu acho que passa muito pela montagem do elenco, né? E aí vou até para o próprio Marcelo. Voltando à tua janela, a segunda, e juntando com a próxima, que é a grande janela, você disse que era uma correção de rota. Agora você vai ter que fazer, talvez, uma enorme correção de rota, já que na anterior não fez. E você já admitiu, inclusive, que ficou uma lacuna. Como fazer com poucos recursos para oferecer ao novo treinador? Eu tenho aprendido muito, e na televisão eu fui um dos caras que modifiquei, com muita humildade mesmo, muitos pensamentos ali de comentários. E eu sempre preguei sobre permanência de treinador, tempo de trabalho, encontrar o perfil ideal do treinador. E no dia a dia eu tenho visto que as coisas são muito diferentes, e foi um aprendizado para mim, eu já falei isso para vocês. Se eu voltasse hoje para a televisão, eu teria o mesmo comentário, mas eu acrescentaria algo diferente, que o dia a dia pode fazer com que a gente tome decisões fora das nossas convicções. Eu continuo com as mesmas convicções de sempre, que eu falava na televisão, mas muitas vezes eu não vou conseguir aplicar elas no momento que eu desejo. E isso é um aprendizado para mim, e não me envergonhe se eu tiver que pedir desculpas pelos comentários que eu fiz, e hoje eu faria de forma diferente, porque o dia a dia, o Renato Gaúcho sempre falou muito isso, né? Aí do ar-condicionado é mole. E apesar de eu ter jogado, eu achava que a gestão ia prevalecer sempre com o seu conceito, mas para ficar claro também, dentro desses meus comentários, eu sempre falava assim, mas o sistema também faz com que, às vezes, o gestor tome uma decisão que ele não queira. De repente, uma pressão pública da imprensa, que na época eu fazia parte, eu falei, de nós, da imprensa, uma pressão do torcedor, com muitas vezes ameaça. E, para ficar claro, a decisão do Paiva não tem nada a ver com isso. A decisão foi uma convicção minha e da gestão esportiva, não foi de pressão nenhuma. Então, assim, eu peço desculpas para quem se sente ofendido que eu comentava uma coisa e, na prática, eu estou tendo que agir diferente. Não sou mau caráter por isso, não sou falso por isso, e aprendi. E foi realmente uma mudança de pensamento que eu acrescentaria. Então, respondendo a tua pergunta, é difícil a gente encontrar o que eu penso de futebol, o que a gente tem no mercado e que caiba dentro do orçamento. Vou encontrar isso? É difícil. Não sei se, de repente, eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pense. Abordar os dois pontos, Fábio. Prazer falar contigo.
tanto envolvendo o treinador, como o presidente já citou, como a montagem do elenco para a temporada de 2025. Evitando alguns detalhamentos, porque a gente tem a responsabilidade com esses 3 jogos finais. Essa questão do técnico, quando o presidente Pedrinho traz a dificuldade de às vezes, conciliar uma linha de pensamento com o trabalho de um treinador, eu vou dar um dado estatístico curioso, que talvez a maioria daqui não tenha um conhecimento. Nos últimos 10 anos do Vasco, se você excluir os jogos por campeonato estadual ou Série B, que são campeonatos de um nível técnico menor, e aqui no Vasco a gente tem que ter a responsabilidade de buscar os melhores campeonatos, se você considerar a Série A do Campeonato Brasileiro ou as competições internacionais, nos últimos 10 anos, o Rafael Paiva é o treinador com o segundo maior número de jogos pelo Vasco. Ele só fica atrás do Vanderlei Luxemburgo, somando as 2 passagens do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo ele treinou o Vasco por 46 partidas. O Paiva, contando ali a interinidade e a volta, ele treina o Vasco por 35 partidas. E o Zé Ricardo treinou por 34. O Ramon, por exemplo, dando outro comparativo, treinou por 30 partidas de, digamos, alto nível, o Vasco da Gama. E isso é um exemplo da dificuldade, muitas vezes, que é de você conseguir implementar dentro de uma cultura brasileira que a gente tem, dessa pressão, dessa exigência, dessa cobrança. O Rafael Paiva, por exemplo, um profissional que a gente é grato pelo trabalho que ele trouxe dentro do Vasco, pelos resultados que ele conseguiu, junto com a equipe de trabalho, trazer ao Vasco. No primeiro recorte do Paiva, como eu citei na resposta ao Thiago, o Paiva ele tinha um recorte de 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, até a primeira pausa da data FIFA. Num segundo momento, quando a gente volta dessa primeira data FIFA, o Vasco fica um período de 8 partidas sem ganhar, com 4 empates e 4 derrotas, que infelizmente resultaram ali na nossa eliminação na semifinal da Copa do Brasil, a primeira semifinal de Copa do Brasil do Vasco em 13 anos. A gente consegue vencer 2 partidas contra Cuiabá e Bahia, e depois a gente tem novamente 2 derrotas em sequência, para o Botafogo e o Fortaleza. E aí teve muita gente que ainda questionou, troca o treinador, por essa questão cultural. A gente preferiu dar uma continuidade ao Paiva por acreditar que as pessoas precisam de tempo para fazer o seu trabalho e não pode ser sempre numa primeira oscilação que você faça as mudanças das pessoas. Então, a gente teve um novo período, coincidiu de uma nova data FIFA, onde a gente teve um tempo para poder trabalhar novamente. Só que, infelizmente, nesses 2 jogos que a gente teve mais recentes, contra o Inter e no jogo de ontem contra o Corinthians, o resultado não foi o positivo, mas também algo que o presidente sempre nos cobra dentro do departamento de futebol, que a gente não consegue controlar o resultado, a vitória, o empate e a derrota. Devolver o Vasco a uma competição internacional. O Vasco, nos últimos 10 anos, ele jogou por uma vez a Copa Libertadores no ano de 2018 e ele jogou a Sul-Americana por uma vez no ano de 2020. Então, a gente tem essa responsabilidade de, depois de 5 anos, levar o Vasco a uma competição internacional. Então, temos, em alguns momentos, essa dificuldade de encaixar o que a gente crê, o que a gente acredita, de modelo de jogo, de modelo de negócio que eles têm que conversar, porque no Brasil todos os clubes têm uma dependência da negociação de atletas para fazer um encaixe dentro do orçamento, e aí entra justamente no segundo ponto que você pergunta, de como fazer um 2025 mais competitivo, tendo as dificuldades que o Vasco tem. Primeiro, com a chegada do presidente, o retorno da credibilidade. Todas as transferências que a gente está pagando, que a gente está fazendo, o Vasco está pagando as transferências. Todos os atletas que a gente contratou, o Vasco está pagando. Não só os clubes que o Vasco contratou, como os próprios atletas. Nesses 4 meses e meio que eu tenho como diretor executivo de futebol do Vasco, a gente já chamou 12 atletas do Vasco para renegociarem luvas que estavam em atraso. Desses 12, 10 nunca tinham recebido nenhuma luva do Vasco da Gama. Compromissos assumidos numa administração anterior que nunca tinham sido honrados nenhuma parcela. No final do ano agora, eu já tenho um compromisso de, no mínimo, mais 4 jogadores
a gente chamar para fazer um acordo para repactuar esse débito, para honrar. Então, essa recuperação da credibilidade é o primeiro ponto. Segundo ponto, mudança em determinado contexto do perfil do atleta que a gente vai buscar. O Vasco, na janela, quando eu chego aqui, tinha um olhar muito voltado para jogadores do futebol internacional. Tanto que o Vasco hoje tem 9 atletas estrangeiros dentro do seu elenco, que na Série A do Campeonato Brasileiro é o limite para serem relacionados ao mesmo tempo dentro do jogo. Isso significa que o Vasco vai deixar de contratar jogador estrangeiro? Não. A gente não tem nenhum preconceito contra jogadores estrangeiros. Olha o nome do nosso clube, Vasco da Gama. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de morar em 3 países, então não tenho problema nenhum com atletas estrangeiros, mas o Vasco tem que trazer os estrangeiros que gerem retorno imediato dentro do campo, ou então jogadores que sejam economicamente mais interessantes. Senão, é melhor a gente investir em jogadores dentro do mercado brasileiro, porque é mais fácil de você negociar com os clubes, é mais fácil de você ter um convencimento direto com o jogador. É a própria base. A própria divisão de base que a gente tem trazido uma utilização é importante com o DNA do Vasco. É só pegar um O Vasco é a equipe do Campeonato Brasileiro que tem mais gols marcados por jogadores sub-20 na Série A do Campeonato Brasileiro. Só pegar um gancho do Marcelo, porque assim, primeiro que o meu compromisso é honrar com aquilo que eu me comprometo. E, paralelo a isso, pagar as dívidas. Eu vou fazer de tudo para pagar as dívidas. Se isso não acontecer, não adianta, a gente está enxugando o gelo. Partindo desse princípio, quando a gente faz esse movimento de credibilidade, de chamar todo mundo para negociar e pagar, isso também pode também dar um pouco de tranquilidade para esses empresários entenderem que nós estamos aqui para honrar os compromissos. Porque fica muito difícil, se eu não fizer isso, que eu acho que aconteceu um pouquinho, não por nós, pela gestão passada, como é que eu vou trazer um jogador de um empresário que ele está com 500 dívidas ali? Eu estou falando de um jeito bem popular mesmo. Cara, ele vai falar, ele pode, para não ser indelicado, ele vai me enrolando, não, mas aumenta o salário do cara, não, o cara quer isso, mas de repente ele tá dificultando por tudo que foi criado anteriormente. Então, muitos jogadores que não optaram pelo Vasco são diversos aspectos, e um é esse. Então, a gente reorganizando, criando um cronograma de pagamentos para essas dívidas, a gente começa a ter credibilidade no mercado de novo, para ter um ponto de 25 mais positivo. A gente fiz questão, falei isso para o grupo financeiro, que a gente não adiantasse nenhuma receita de 2025. A gente tinha que se virar para honrar 2024 e a gente vai terminar o ano em dia, 13º, tudo, sem nenhum adiantamento em 2025. Isso foi uma guerra e agradeço muito ao Amodeu, ao Rafa, que é o CEO e o CFO. A gente também passando de fase na Copa do Brasil, isso facilitou. A credibilidade da gente esticar as parcelas de pagamento, com isso a gente gera fluxo de caixa, alguns novos investidores, para a gente retomar a credibilidade, para dar sequência aí e tentar fazer cada vez mais um time mais competitivo. Exato. E com relação à forma, desculpa, não foi só a derrota, a forma na derrota. Tiveram vitórias que a forma também não me agradou. E não é uma crítica ao Paiva especificamente, estou falando do que eu prego ali dentro do vestiário. Tiveram jogos que o próprio Cuiabá, nós ganhamos aqui e a forma não foi a que a gente imagina. Porque a torcida do Vasco, ela é zero exigente. Ela só quer que lute. Ela só quer que honre. Ela não está em busca nem de um craque, de um gênio. Ela só quer um time que deixe a vida dentro do campo. E é isso que eu vou fazer. O jogador pode ser craque, pode ser limitado, mas ele tem que sair dali de campo honrando o torcedor do Vasco. A torcida do Vasco merece um time que deixe tudo em campo. E ela reconhece isso. Então, assim, a torcida do Vasco é zero exigente. Zero. Está 40 anos sofrendo um monte de sacanagem. Então, ela é zero exigente. Então, o que a gente quer é só que o Vasco seja competitivo. Aí o presidente Pedrinho, junto com Marcelo Santana, falando do futebol vascaíno.
Quero a sua opinião. O que você achou da fala do presidente e também do homem forte do futebol de São Januário? Quero a sua opinião, deixe o seu nome e o nome da sua cidade aí nos comentários, que é importante para você receber o nosso abraço. E peço para você se inscrever no nosso canal. O Wellington Campos FC não paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Graças a Deus estamos crescendo bem, estamos querendo bater 90 mil o mais rápido possível com a sua ajuda, se inscrevendo, dando joinha, que é muito importante para o nosso canal, para o nosso dia a dia, a sequência do nosso trabalho. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.